Esta criança foi capaz de pegar a faca logo após nascimento. Não apenas isso, ele também cuspiu fogo, também tinha uma barba travessa na boca. Se você perguntar por que é tão estranho, então olhe para os pais deste menino e você saberá. O protagonista Dandas era um bilionário, e sua esposa era uma linda múmia milenar. Pôde adivinhar todas as coisas desta criança que eram esses dois. Mais ou menos havia um problema. A filha mais velha chamada Wednesday herdou a melancolia gótica de sua mãe. Seu hábito diário era jogar jogos matadores. O filho de Pugsley era muito parecido com seu tio. Eles eram todos pessoas com cérebros ruins. E sua família também tinha um animal de estimação extremamente fofo. Era esta mão direita. Não era só muito rápido. E ele sabia patinar. Às vezes, até mesmo fazendo movimentos estranhos. Nenhuma pessoa comum nesta família. Mas eles eram muito gentis. E se amavam mais do que qualquer outra família. Até que um dia a família acolheu um novo membro. A Dandas e sua esposa estavam muito felizes por ter este bebê. Então eles penduraram facas na mesa de cabeceira do menino. Além disso, preparou cuidadosamente este brinquedo fofo para ele. Mas Wednesday e Pugsley estavam extremamente insatisfeitos. Especialmente Wednesday. A menina estava preocupada que seu novo irmão nasceu. Roubaria o amor dos pais. Então, em uma noite ventosa, Wednesday abraçou seu irmão jovem ao telhado. Então jogou o menino no chão. A Dandas abriu a janela e pegou o menino. Boa sorte, boa sorte. Quase tivesse um acidente. Depois que a Dandas e sua esposa descobriram sobre isso, eles sentiram que este não era certo. Então o casal convidou uma jovem e linda babá para cuidar de Coberto. Mas quem sabia o tio perdido Fester. Depois de ver a babá Deb, ele se apaixonou. Ele frequentemente se escondia em um canto e observava Deb em silêncio. Quanto a babá Deb, enquanto inadvertidamente flertava com Fester. Pareceu que havia um segredo que não pôde ser contado. Um dia todos saíram. Deb finalmente revelou sua verdadeira face. Ela se esgueirou para a sala de leitura. Vasculhou a pilha de cheques empilhados na casa. Papéis da casa e coisas assim. Olhou para a expressão gananciosa dela. Aconteceu que a verdadeira identidade de Deb não era uma babá. E ela era a viúva negra que matou muitas pessoas. Ela era especializada em escolher solteiros ricos para atacar. O primeiro foi seduzi-los. Em seguida, matou-os na noite de núpcias. Então disfarçou-se como um acidente inesperado, porque a viúva negra era muito boa em camuflagem. Então, até hoje, ela ainda estava solta. Seu alvo desta vez foi o tio Fester da família Adandas. A situação de desenvolvimento era mais favorável do que tinha esperado. Com a cooperação de Adandas, o relacionamento dos dois progrediu rapidamente. A viúva negra usou a atração fatal, e Fester também obedientemente caiu. Esta armadilha suave, mas perigosa. Os dois realizaram um casamento gótico em um cemitério. Então este foi o momento que o Fester mais esperou. Eu sei que estás estressado. Também, em noite de núpcias, Deb perguntou ao marido: você está disposto a morrer por mim? Fester foi cegado pela luxúria. Sem pensar muito, disse claro. Depois de ouvir, Deb revelou um rosto cruel. Em seguida, sob a luz fraca, Viúva Negra estava muito feliz, mas ela não esperava isso. Não só Fester não foi eletrocutado até a morte, e ele também deu a Deb uma surpresa. Diabo! Embora a mente de Fester não fosse muito afiada, mas ele tinha a capacidade de não ser afetado por danos físicos. O plano da Viúva Negra desta vez pareceu ter falhado. Se você não pode ser duro, use um jeito suave. Ela atacou Fester com gestos calorosos, persuadindo Fester gentilmente. Após o casamento, Deb levou todas as propriedades de Fester, e viver uma vida luxuosa e confortável. Ela fez Fester cortar os laços com sua família. Depois de receber a notícia, a Dandas foi imediatamente para a casa de Fester. Quem os recebeu foi a Viúva Negra com uma expressão muito satisfeita. Ela requeriu a Dandas para sair daqui rapidamente, e Fester agora se escondeu em um canto e não ousou dizer nada. Agora ele estava completamente absorto na beleza de Deb. Tornou-se escravo dela. Depois que os Adandas e sua esposa voltaram para casa, eles só ouviram as más notícias. Seu filho Coberto estava doente. Ele tinha doente como crianças normais. A bruxa disse aos Adandas. Esta era a razão pela qual a família não se dê bem. Se continuasse assim, a criança se tornaria cada vez mais normal, cada vez mais adorável. O que mais assustador era que a bruxa previu que, depois que a criança crescesse, ele se tornaria advogado e dentista. Mas, poderia se tornar presidente dos Estados Unidos. Depois de ouvir isso, Adandas desabou no chão. Que família infeliz!
Nossa casa nunca pareceu desperdício assim. Em mansão, Deb começou a planejar matar seu marido novamente. Ela tinha já montado uma bomba relógio, embalou como um presente de aniversário para dar a Fester, e avisou quando não fosse o momento certo para absolutamente não espiar. Então ela pegou sua mala e saiu sem olhar para trás. Já o Fester não teve dúvidas ao receber o presente, e estava tão feliz que mergulhou na alegria do amor, pulou felizmente, sendo enganado, mas ainda ajudando as pessoas. Em seguida, Deb sentou-se no carro e observou do lado de fora da porta. Acabou de ensaiar meu testemunho para contar à polícia, apenas esperando para limpar o corpo de Fester. Ela olhou para o relógio. Já estava na hora. A mansão se tornou em ruínas. O rosto de Deb estava sem expressão. Prazer em sair do carro. Ela secretamente se alegrou em seu coração. Eu finalmente me torno um bilionário. Mas neste momento, Fester apareceu de repente de dentro da fumaça espessa. Em sua mão, ele ainda segurou um prato de comida recém-cozida. Deb puxou uma pistola do bolso. Ela estava muito zangada. Então, por que não morreu? Deb decidiu não fingir mais, revelando sua verdadeira face. Neste ponto, Fester estava surpreso. A mulher que amava fez tudo só por dinheiro. De repente, um carro sem motorista passou. Este carro esmagou Deb. Fester correu até lá para dar uma olhada. Ei, esta era uma mão de estimação. No momento crítico, a mão que tirou Fester de cena. Mas a malvada Deb não desistiria facilmente. Eu vou te matar. E esta mão? Quão perigoso é dirigir com uma mão? Você já viu essa mão ocupada? Não só teve que virar o volante, mas também teve que pisar no acelerador. Então perdi o controle. Depois de uma jornada difícil, Fester finalmente chegou em casa, vendo meu irmão ficar doente de tristeza. Fester se culpou muito. Ele disse que não se deixaria ser enganado de novo, mesmo que houvesse momentos de experiências desagradáveis. Mas a família Adandas estava finalmente reunida. Nessa hora, Deb pegou uma arma e apareceu na porta. Sob o controle dela, toda a família estava amarrada à cadeira elétrica, incluindo aperto de mãos. Espere, ainda mais uma pessoa. Era o Puppet superpotente. O menino puxou uma faca da cama. Então cortou uma linha na prancha de madeira e escalou com sucesso. Soltou também um grande bola de ferro. Puppet rastejou até a frente da escada e deslizou pela alça. Então voou direto para cima. Usou patim. Puppet feliz. Então jogou felizmente. Menino sentou-se em uma gangorra. Neste momento, a bola caiu do céu, fazendo Puppet voar do telhado da casa para o céu, enquanto a viúva negra derrubou o disjuntor. Então Puppet caiu bem ao lado dele. O bebê segurou 2 fios conectados. A corrente mudou imediatamente de direção. Que karma! No acidente, o menino salvou a família. A viúva negra recebeu finalmente sua punição adequada. Toda a família Adandas voltou aos dias pacíficos. Este filme se chama A Família Adandas. Cada personagem parece que for uma história em quadrinhos, embora o estilo do filme seja gótico, mas o valor que o filme traz é extremamente positivo. Além disso, é muito brilhante. Esta família, mesmo que pareça estranho, mas eles usam suas ações estranhas para satirizar a hipocrisia, de fama de pessoas comuns. O que é karma? Eles não são estranhos. Só há mais coisas que não são aceitas pelas pessoas comuns. Eles não buscam o sucesso literal. E não mude por causa das avaliações de outras pessoas. Este é um poder extremamente poderoso.